Quem vai reclamar do resultado, né? Eu posso mandar aquela informação que a gente tem para ele saber o que ele vai levar. Ah, tá. Assim, quem ajuda, gente? Pode. Só pega atualizado lá no sistema calendaria o passeio de barco. Aquela que era a quarta. Isso. Na verdade, ele tem que acompanhar o grupo na terça, na quarta e na quinta. 3 dias. Terça, passeio o tour arquitetônico. Que na verdade, 10 de 14. Não, 10 a gente está saindo. 11 chega lá. 11 a 16. Não, 11 a gente chega lá. Não vai ter nada. Não, vai ter só um almoço. 11 a 15. Mas a Luísa não, né? A Luísa só explica para ela, Luísa, só lembrando que a nossa viagem é de tal a tal data. Mas para ele é tal dia. Não, é porque ela falou que ele vai ter que ter as férias dele para poder acompanhar ele vai ter as férias para poder acompanhar o grupo e aí tem os horários também para edição dos vídeos que ele tem que pegar. Claro. Aí só vou mandar então a dúvida aqui, qualquer coisa mais específica. Porque assim, ó, é o passeio do tour arquitetônico, o passeio de Sintra, que é o dia 15, né? E o do meio, que é a festa. Isso. Acho que é um quadro, né? Eu não me recordo assim de cabeça. 12 é o tour, 13 é a festa, 14 é o dia livre. 14 é o passeio de Sintra. Então, dia 15 é o dia livre. Vai ser 15, 16, 20. Isso mesmo. São 3 dias, né? É 3 dias. É o tour de Sintra, o tour arquitetônico e a festa. Só que o problema é que a festa é só à noite, por isso talvez a gente tenha. Tá, mas vou pegar e botar agora. Isso. Mas tá bom. Recording in progress. Eu vou te chamar a mim, porque na hora que tu mas vai não sei o que. Ontem eu estava pensando, aí eu falei, aqui, ó, que a gente começa vazio, e a gente tem dificuldade em entender que a gente sempre quer permanecer assim. E aí a gente vai mostrar uma dinâmica, como é que depois que a gente enche, como é que a gente retorna, que a gente nunca retorna para o mesmo. Aham. Não, mas fecha mesmo. Porque a gente hoje tem que fazer. Sim. Sim. E aí, não, você consegue comer período? Entendeu? Não sei, eu aqui, eu estou falando, eu estou contigo. Aí que eu pedi para ela, você pediu para ela no WhatsApp, isso aqui, né? Pedra, não sei se agora, eu vou disponibilizar. Vou deixar o chat aberto, tá? E aí, se vocês conseguem. Daqui a pouco a gente enxerga. Deixa isso. Conseguem ver? Sim. Talvez não enxergar direito, mas ver a gente vê. A Chala é boa de olho. Eu só, a Chala mesmo. Gente, se o casamento da piada for no pico do cara, do chat, cara.
Lá, oi, bom dia. Flávio, tá me escutando? Flávio, fala Oi, comigo. Flávio. Bom dia. Tudo bom, Flávio? Querido. Bom Saudades. dia. Tu tá aí, mas a gente não A gente não te escuta. Tá bom. Mas tá Não. bom, tá? O Obrigada que pelo vale é a apoio moral. intenção, é isso aí. Você tá lindo, tá? Maravilhoso.
Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Insights de Fevereiro. Eu sou a Shayla. Eu sou a Brenda. E hoje a gente vai compartilhar com vocês os nossos insights do Jogue no Hard. Na verdade, a gente tem uma difícil missão por aqui, né, Brenda? Foram 15 horas de treinamento intenso, de imersão, de treinamento, e a gente vai resumir em 40 minutos. Espero que vocês gostem, fiquem com a gente, tem bastante conteúdo, a gente fez uma curadoria bastante detalhada, né, Brenda? Bastante pontos importantes, um resumo bem detalhado para vocês, de bastante conteúdo, de bastante informações e diferenciais para vocês também aplicarem na empresa, no pessoal e até no profissional também. A gente vai dar algumas pinceladas sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, que, né, Jogue no Hard está muito relacionado a vendas, mas, na verdade, passa por todas essas áreas. E também sobre o ser humano, né? Tem uma dinâmica no final bem divertida. Para vocês trazerem e pensarem no diferencial também na vida pessoal de vocês. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Quem já está aí com a gente? Bom dia. Vamos aguardar para que o pessoal possa entrar mais uns segundinhos, e aí a gente já começa. Tudo bom? Oi, Ruth. Quem mais está por aí com a gente? A Lu também. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meninas. A Sara. Ajuda Bom Tempo. Bom dia. Soube que o pessoal da Bom Tempo está todo reunido para ver a gente. Isso aumenta muito a responsabilidade. Quero também todo mundo participando com a gente. Se tiver dúvidas, questionamentos, perguntas, ou também um insight de vocês sobre o que a gente falar, compartilha aqui com a gente no chat. Se tiver alguma dúvida, já coloca que a gente já vai respondendo, não tem problema. Vamos já responder na hora, porque depois, às vezes, a gente deixa a pergunta para o final e acaba não lembrando. Isso, né? Exatamente. Bom, a Bom Tempo está dizendo, estamos todos aqui. Vou mandar foto, porque não dá para abrir o vídeo. Opa. Queremos as fotos. Bom dia, Joel. Bom dia. A Paula também. Oi, Paula. Oi, Paula. Que legal, né? Bastante gente com a gente, que bom. Obrigada pela audiência. Bom dia, toda a equipe da Granicar, aqui com a gente também. Aí, dessa vez, a gente tem várias equipes, né? Que legal, gente, é isso aí. Adoramos. Obrigada. A gente já vai compartilhar a tela e já vai começar Insights de Fevereiro, Então, como a gente já nos apresentou no início, mas para quem entrou depois, eu sou a Shayla. E eu sou a Brenda. E hoje a gente vai trazer os insights do Jogue no Hard, que foi uma imersão de 15 horas e que a gente compilou em 40 minutos. Então, bora lá para dar conta do conteúdo. Tempo de bastante coisa. Vamos lá. Então, pessoal, como a Shayla tinha comentado, nós tivemos a imersão do Insights, que foram várias palestras técnicas de vendas, marketing, gestão pessoal e todo esse compilado de informações. 12 horas que foram para 15 horas, que foi um pouquinho mais, mas a gente vai trazer para vocês algumas informações e também o que vocês podem esperar de nós hoje no Insights. Primeiramente, qual o seu nível de vendas, né? E como você identifica o seu nível e o que esperar dessa questão de vendas. Depois a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode se diferenciar no mercado, né? Vai passar pelo marketing e vai passar principalmente, já dando um spoiler aqui, pelas relações humanas, né, Brenda? Exatamente. E aí também
aproveitando essa questão da diferenciação, por que precisamos ser rápidos? O que o mercado de trabalho e o profissional hoje pede de nós como empreendedores, como profissionais e como pessoal também. E aí a gente vai falar um pouco dos direcionadores estratégicos para 2023, aqui, papel e caneta na mão, que é uma pesquisa de quase 70 anos, então tem umas dicas bem valiosas. E dicas também de Carlos Ferreirinha. Então, é um nomezão com vários detalhes e vários insights para 2023 que vocês não podem perder. E aí também a gente vai trazer o sucesso da empresa e por que ela está condicionada ao dono. Se sim, se não, se você é a sua empresa, se você pode contar com uma equipe para multiplicar esse seu profissional, o seu negócio como um todo, né? O que o seu cliente pode fazer por você, a gente sempre acha que a gente pode fazer algo pelo cliente, mas na verdade nos insights a gente descobriu que também tem alguns detalhezinhos ali que o cliente pode alavancar as nossas vendas de uma forma bastante estratégica, então a gente vai trazer as dicas. E finalizando com onde está o olhar humano para nós mesmos e o nosso negócio. A gente vai trazer uma dinâmica bem legal para vocês e vários insights dessa via de pessoal, gestão pessoal e entendimento do nosso eu como um todo também. Vamos lá. Bom, e a gente começa com um jogo. Literalmente é um jogo, né? E aí a gente pode escolher 3 modalidades. A gente pode escolher de forma fácil, de forma média e de forma hard. Aí, como o spoiler até do tema, jogue no hard, a ideia é que a gente sempre jogue no hard. E como fazer isso é o tema do nosso insight de hoje, que a gente vai trazendo a partir de todas essas premissas que a gente falou, né? Do marketing, das pessoas e realmente das estratégias de venda. Então, o nosso convite é para que todos vocês joguem no hard junto com a gente. É entender que esse nível de jogo é uma escolha pessoal e uma escolha realmente profissional para você elevar o seu nível de vendas, de marketing e de qualquer campo da área profissional e pessoal. Então, o jogar no hard é uma escolha. Você, quando inicia o jogo, você escolhe o nível que você quer jogar. Se você quer jogar um nível básico, um nível médio, ou se realmente você quer jogar no hard. E aí, por isso que a gente traz essa questão, porque como é uma escolha, e aí a gente imagina, então, como é que a gente vai escolher? Como é que a gente vai alcançar esse patamar de vendas, né? E de nível de jogo, né? Então, a gente trouxe para vocês que realmente é uma escolha, é um diferencial e que nós fazemos isso todo dia, o tempo todo, escolhendo o nível certo de jogo. Exatamente, né? E até essa era a principal dica, né? Todos os dias, quando a gente acorda, a gente define o tipo de jogo. Isso não é uma coisa constante, né? Porque tem dias que a gente vai querer jogar mais no fácil, mas o ideal é que não seja. Então, é se estimular, é se desenvolver habilidades para todos os dias você acordar e pensar, quero jogar no hard. E aí, com as técnicas e com as ferramentas certas, você vai conquistar sempre o passo ideal para chegar no final, vencedor do nível hard, né? Exatamente. Então, como a Shayla falou, a gente está aqui para desenvolver habilidades, competências e se desafiar. E se colocar no nível hard é realmente se desafiar. Sair daquela estaca de estar estagnado, parado em um nível e realmente se desafiar para um próximo passo. Pode ser um passo pequeno, um passo de cada vez, mas nunca sair, na realidade, sempre sair desse nível para um próximo, para você também sempre ter novas competências, novas habilidades e sair dessa zona de conforto em si. E aí, para sair dessa zona de conforto, um dos insights do Jogue no Rádio foi que é mais difícil a gente não ter o dinheiro para comprar o almoço do que o estresse de um trabalho. Então, a gente já começa com essa reflexão para iniciar o nosso tema por aqui. E aí, nesse ponto, como a gente tinha comentado, é preciso decidir. Porque a partir da decisão em que você inicia o jogo e aceita e escolhe o nível hard, você já começa mudando toda a história do jogo. Porque você escolheu, você decidiu, você aceitou se desafiar, aceitou essa oportunidade de fazer melhor e de se colocar à prova de desafios de coisas novas fora do teu escopo também. Mas aí, antes de fazer essa definição, né, Brenda, é importante qual o seu nível de vendas, né? Então, é sempre não traga água, traga a fonte. Então, a partir disso, assim, de como pensar a partir disso. Sabe aquela história de não traga o peixe e dê a vara, ou ensine a pescar? É mais ou menos nessa linha.
E aí, a partir dessa premissa, a gente vai fazendo as escolhas diárias, que são a escolha, o comprometimento e a execução com excelência. Exatamente, porque a partir desse momento você escolhe, você determina e você foca naquele nível. E aí você traz vários diferenciais, porque a gente traz aqui um ponto de que decisão é direção. A partir do momento que você escolhe, você direciona, você aceita um caminho a seguir e para ser cada vez melhor também. E esse caminho, geralmente, né, Brenda, ele é solitário, né? As pessoas nem todas vão compartilhar com você das suas metas e dos seus caminhos. Então, a partir do momento que você faz uma escolha, você deve ir até o final, independente de quem está com você, independente dos cenários, é seguir realmente a direção que você escolheu. Exatamente, porque nem sempre as mesmas pessoas que estão no teu círculo de amizades, profissional, vão estar nesse mesmo nível que você, ou vão ter escolhido isso, e tá tudo certo. É por isso que a gente comenta que às vezes é um meio solitário, porque você se diferencia dessas pessoas. Então, você quer realmente se elevar, sair da média. Então, muitas vezes, sim, vai ser um caminho solitário, mas no final, quando você chegar no seu objetivo e você conquistar a sua meta, você vai ver que valeu a pena, né? E aí, a próxima etapa, depois que a gente definiu a nossa direção, a gente precisa ter comprometimento. E ter comprometimento é abrir mão no caminho de tudo aquilo que não vai mais fazer sentido. Então, eu decidi algo, eu quero chegar naquela meta e eu vou eliminar tudo aquilo que pode me distrair, que pode tirar meu foco, até, às vezes, aqueles pequenos prazeres diários, né? Eu vou deixar eu vou abrir mão de alguma coisa que é mais difícil, e aí vou ali, vou tomar um cafezinho, talvez naquela hora o café não seja necessário, você precisa ficar focado realmente na solução daquele problema. Então, é sobre isso, assim, é você se comprometer com o seu resultado. Isso é diário, né? Assim como a gente escolhe todos os dias qual o nível que a gente vai jogar, e a partir do momento que a gente escolhe o nível hard, o comprometimento também é hard, né, Brenda? Exatamente, é o comprometimento com a sua meta, com o seu foco. Então, ele está no topo de qualquer escolha, qualquer decisão que você tome, inclusive seja menor durante o dia. Então, por isso que a gente comenta que é importante você ter essa visão, esse comprometimento e essa direção, porque tudo e qualquer coisa que fuja desse campo vai ser algo que para você vai ser muito simples. Não, isso não vai me levar onde eu quero chegar. Então, é o nível de comprometimento geral. E aí a gente parte para o terceiro ponto, que é a execução com excelência. É botar a mão na massa. A gente sempre comenta que é uma premissa, inclusive, do NCD, que o projeto tem que estar na rua. A gente vai moldando, vai entendendo, vai verificando depois formas de ajustar, como fica melhor, mas a gente tem que colocar o trem na rua, porque a execução é o papel primordial. A gente trabalhou, planejou e decidiu para fazer aquilo acontecer. Então, põe a mão na massa. Se não for do jeito que você queria no começo, vai ajustando, vai olhando o que pode ser melhor, o que não pode. Dá esse feedback para você mesmo, que é importante, ter esse olhar para o que você está fazendo e para o que está acontecendo, ou o que você tinha de ideia que seria, né? Então, põe o trem na massa, porque daí, executando, sai tudo perfeitinho, do jeito que é melhor. E aí, nessa fase do comprometimento, o jogo, ele nem sempre, no nível hard, ele é gostoso, mas ele precisa ser divertido, né? E o que significa isso? Por exemplo, se a gente conhece o processo, se a gente conhece o processo e as pessoas, mas não conhece o produto, a gente não vai saber oferecer. Aí, se a gente conhece o processo, sabe do produto e sabe das pessoas, a gente não vai saber como fazer. E se a gente sabe das pessoas, mas ou melhor, a gente não sabe das pessoas, mas a gente é afiado no processo e no produto, a gente não vai saber se relacionar. Então, pessoas, processo e produto estão ligados o tempo inteiro. A gente precisa ter conhecimento das três áreas para que a gente possa ter excelência na execução das nossas metas. E aí, conhecendo esses três pontos, essas linhas de pensamento, você vai também se diferenciar na venda, no relacionamento com o teu cliente, com a tua equipe, com o meio profissional. E aí, falando nessa questão de diferenciação, a gente traz para vocês também a questão do marketing de diferenciação e o porquê a gente precisa fazer ou ser diferente, ou por que
o que significa a diferenciação em si do produto, do marketing e de nós como marca e como empresa e diferencial em si, né? Porque, na verdade, no fim das contas, todos nós vendemos o invisível. A gente até não tem essa consciência, mas todos nós fazemos isso. E o que a maioria anda fazendo é mais do menos, né? Fica até, parece que não soa bem, mas é isso mesmo. As pessoas estão fazendo constantemente mais do menos, daquilo que, ok, é inferior. Então, a ideia é que a gente venda o invisível, a gente venda a emoção. Como fazer isso? Isso não é simples, né? Por isso que a gente traz aqui para vocês alguns cases e também uma reflexão, né, de como você está comunicando o seu produto e a sua marca para o mercado. Muito do que o marketing é hoje é comunicar, trazer essa publicidade e mostrar para o seu cliente, para o seu nicho, o seu produto, a sua marca e o que está acontecendo dentro da sua empresa, né? E por isso que a gente traz que um case aqui, por exemplo, da Havaianas, para a gente também exemplificar o que a gente está falando, né? Porque, no fundo, todo mundo tem dentro de si um desejo, ou existe dentro de si algo para fazer diferente. O que muitas vezes não se consegue é borracha. E essa sandália de borracha todo mundo comprava nos anos 80, 90, e era usada para coisas simples, né? Vou fazer alguma coisa em casa, vou usar sandália de borracha. Ela não tinha o status de luxo. Em determinado momento, a Havaianas foi perdendo vendas, foi perdendo mercado, e surgiu o momento da reinvenção. E como é que foi o momento da reinvenção? Ela se aliou a marcas de luxo, a marcas que vendiam joias, que foi a Gasser. A partir do momento que a Havaianas faz um produto de ouro, ela deixa de ser uma simples sandália de borracha e ela passa a despertar o desejo. Então, esse case da Havaiana, ele serve para todos os mercados, né? É aquela história, você pode vender um sofá, mas não será um simples sofá. Se você vender todo um storytelling, se ele tiver todo um conceito, se o produto, né, se o tecido, ele vai trazer mais conforto, vai aconchegar, vai fazer com que a pessoa se sinta acolhida. É sobre isso, é sobre ir na emoção, né? E foi isso que a Havaiana fez, porque a Havaiana criou uma joia. Hoje, as pessoas andam com uma sandália de ouro que custa o valor de uma joia, né? Então, ela não está simplesmente andando com uma sandália de borracha. Eles trouxeram um estilo, né? Um estilo de vida, uma valorização para dentro do produto deles. E aí, a ideia que a gente também pode pensar por dentro do nosso produto. E isso é diferenciação. É realmente se diferenciar da média, trazer um produto que até então é vendido por outros concorrentes também, mas de uma forma diferente, na forma de comunicar, na forma de mostrar, né? Então, por isso que é bem importante a gente entender que a parte técnica ela é obrigatória, porque você precisa entender do seu produto, comunicar da forma correta, mas a parte emocional é diferencial. Então, trazer esse estilo de como mostrar a sua marca, como ela se posiciona dentro do mercado de trabalho, como a Havaiana fez e como outros cases também que tem aí no mercado. Até porque, né, Brenda, na parte técnica que ela é obrigatória, as pessoas conseguem ser comparáveis. Então, a técnica, todo mundo consegue comparar com conhecimento A e B, né? A questão de saber fazer algo é comparável. Agora, a partir do momento que você atinge a parte emocional, essa é o estalo, é o diferencial. Então, esse não tem comparação, porque só você vai conseguir atingir o emocional do seu cliente de uma forma única. E aí, daqui a pouco, a gente vai trazendo mais algumas dicas de como fazer isso. E falando da parte do diferencial, entenda que se diferenciar da média é algo, né, constantemente diferente, mas que você vai ser visado. As pessoas que têm, porque todos têm esse intuito, esse anseio de ser o melhor ou de ter um produto diferenciado. E a partir do momento que você consegue esse status, você acaba migrando de um patamar para outro em que as pessoas vão te visar e você vai ter o sucesso. Então, não tenha medo de diferenciar. O diferente hoje é realmente algo, né, marcante. E as pessoas, no fim, ou outras empresas nesse meio de tempo, a partir do momento que vem o teu sucesso, vão querer te copiar. Vão querer
saber, entender, e muitas vezes vão seguir nesse mesmo caminho também. Então, a partir desse momento, você vê que você saiu da média, você mudou de patamar e realmente conseguiu conquistar a diferenciação e o mercado em si. Esse é um dos insights, né? Ao sair da média, você será automaticamente copiado. Então, já sabe, se está sendo copiado é porque você já saiu da média. Já Tá fazendo certo. É um bom termômetro. É, sobre isso. E aí, a partir desse momento, a gente traz para vocês os top 10 desejos humanos, que, como a Chalé tinha comentado, foi uma pesquisa de mais de 70 anos de mercado, para entender quais são os reais desejos do ser humano, né? E aí a gente começa com o ponto 1, segurança, o ponto 2, conforto, o ponto 3, ser aceito no grupo, né? O ponto 4, ser desejado, o quinto, liberdade, o sexto, crescimento, o sétimo, servir, né? Servir a um propósito, a uma causa, a algo específico, né? E o 8, ser surpreendido. 9, acreditar em algo maior. Não é simplesmente uma compra em si, uma venda, é acreditar que tem um significado, um propósito, né? Dentro de tudo que é feito. E o 10, sentir-se importante. E aí, só para a gente explicar de forma bastante sucinta, né? O que o cliente quer? Ele quer sentir segurança no produto que ele está comprando, ou seja, ele quer que seja um produto efetivo, um produto que ele não vai ter problemas, então ele precisa dessa segurança. Com esse produto, ele, de certa forma, ele busca algum tipo de conforto, né? E isso vale muito para o nosso segmento, né? Que é o segmento do decor, as pessoas querem sentir conforto, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, né? Ser aceito no grupo. Porque certos objetos, certos produtos, eles trazem aceitação, né? Eu sou de determinado grupo, eu vou ter o produto X, eu tenho o status para participar deste grupo, né? Ser desejado. Ou então, eu também posso ser o primeiro a comprar determinado produto e aí todo o meu grupo vai desejar também e eu automaticamente serei desejado, estou à frente do meu tempo, né? Isso também vai me trazer uma liberdade de escolhas. Eu vou poder ter mais tranquilidade nas minhas decisões. Ou seja, o que eu escolher, meu grupo vai me seguir, ou eu estou seguindo um grupo, então está tudo certo. Crescimento, né? Com isso também as pessoas automaticamente vão alavancando novos degraus, né? Elas vão subindo de certa forma, porque eu comprei um produto que todo mundo desejou e eu vou crescer e vai me trazer... essa pessoa inteligente, ela é antenada, ela está ligada nas tecnologias, ou seja, isso também vai trazer um crescimento pessoal, um crescimento profissional. A história de servir, né, que a Brenda falou, ou seja, de certa forma eu estou servindo de alguma forma para o mundo, eu estou trazendo novidades, não estou necessariamente trazendo a novidade, mas eu percebi a novidade, então eu estou participando dessa novidade, né? Ser surpreendido. Todo cliente quer ser surpreendido de alguma forma, então um produto que ele acha que ele já sabe tudo, né? Porque o consumidor hoje ele está mais antenado, né? Então ele já pesquisa muito antes, mas chegar e comprar um produto e ter alguma surpresa no sentido de alguma tecnologia ou algum detalhe ou algum elemento, um diferencial, vai fazer com que ele queira ainda mais esse produto. E perceba mais valor, né? Acreditar em algo maior, por isso hoje as empresas sustentáveis, as empresas que têm alguma questão que faça bem para o planeta ou para a humanidade, alguma causa social, elas acabam sendo marcas muito lembradas, porque tem a questão do algo maior, que não é só um produto, não é só uma venda, não é só um negócio, né? E aí, com tudo isso, a pessoa se sente importante e a gente fecha o ciclo dos 10 tops de desejos humanos, que é uma pesquisa, como a Brenda, né, ressaltou, de mais de 70 anos de pesquisa. Então, são 7 décadas pesquisando o cliente para chegar nesse top 10. E aí, aproveitando que vocês têm esses top 10 na mão, né, de que forma usufruir dessa informação para dentro do seu negócio? Né? Hoje, o que é mais forte, realmente, antes que era a questão de jornais, publicidades, são as redes sociais. Então, aproveite essas informações para fazer um trabalho bem forte nas suas redes sociais para comunicar dessa forma.
ou também na parte de publicidade, se tu tiveres na TV, no jornal, usufruir dessas informações para fazer uma campanha específica dentro desse teu nicho, né, de mercado. Talvez usufruir do teu produto que mais qualifique segurança, que mais traga um diferencial de mercado, que, olha, faça uma campanha direcionada para esse nicho. Usufrua das redes sociais, teus stories, teu feed, todo o teu histórico de postagens. Aproveite essas informações e foque em conteúdos específicos dentro desses nichos, desses top 10, para que tu também possa mostrar para o teu cliente essa diferenciação e como tu consegues atingir o teu público com aquele teu produto específico. Né? E aí, nesses insights, né, Brenda, o que mais importa na vida não se toca pelas mãos, né? E aí, a gente quer compartilhar com vocês um case que a gente viu no Jogue no Hard, que traz um pouco essa questão do top 10 e também esse detalhe do que mais importa na vida não se toca pelas mãos. Que é uma campanha da Harley Davidson, em que o cliente, e foi realizada com clientes reais, a pessoa ia até a loja para comprar uma moto e aí ela ia fazer um test drive. Enquanto ela estava fazendo o test drive nas ruas, aos poucos iam se juntando outros motociclistas que eram proprietários de Harley Davidson. E aí acabou virando um comboio de motociclistas e a pessoa ficava extasiada. Olha, mais gente compartilhando comigo, a venda era automática, né? Então, é um vídeo que tem nas redes sociais, tem no YouTube, se vocês quiserem pesquisar. E aí fala sobre isso, né? Sobre emoção, sobre o pertencimento, sobre o objeto, sobre o valor, sobre todos os top 10 que a gente mostrou para vocês, se resume nesse case do comercial da Harley Davidson. Exatamente. E aí, trazendo também essa parte para vocês, né, que a Shayla comentou sobre o pertencer e o diferencial, a gente traz um outro insight da questão da rapidez do mercado. Como, em si, nós estamos vivendo mudanças há bastante tempo. E, até então, nós tínhamos a consciência de que era a Covid que trouxe a mudança do mercado, a mudança do ser, a mudança da casa. Mas, se a gente for fazer uma retrospectiva e começar a olhar um pouquinho mais para trás, nós já estamos nesse padrão de mudanças há muito mais tempo. E a gente trouxe alguns exemplos para vocês para caracterizar isso. Como, por exemplo, o Instagram tem 14 anos. Então, essa onda de integração em redes sociais já vem acontecendo há bastante tempo. Em 2019, nós tivemos um aumento de 400% dos deliveries. Então, não foi só a pandemia que trouxe essa questão de não poder sair de casa e usufruir de uma entrega na porta, né? E a questão que trouxe mais curiosidade para nós foi a mudança dos pets. Há muito tempo atrás, nós tínhamos ainda os pets como segurança da casa. Eles moravam fora, eles faziam a guarda de uma residência e hoje eles são praticamente, né? Praticamente não, são da família, né? Eles têm quarto, tem caminha, tem tudo, e todo um comércio, todo um empreendimento para eles, né? Quantos pet shops se criaram, lojas para vendas específicas de produtos para cães, e também agora eles, né, podem também usufruir do nosso mesmo meio, ir para o shopping, para o mercado, em alguns lugares. Então, eles deixaram de ser só um diferencial de segurança dentro da sua residência para realmente pertencer à nossa vida, né? À nossa família. Né? Então, isso também traz uma mudança de quanto tempo isso já está acontecendo. Né? E aí, a gente pontua sobre essas questões de mudanças e que nós, às vezes, não percebemos. Né? O diferencial é que toda guerra, toda crise, ela vai acelerar as mudanças. Então, vai ser algo muito rápido, né? E aí, nessa questão de ser muito rápido, a gente perceber que as mudanças, elas acontecem constantemente e a gente não deixar de perder uma coisa que, segundo o Ferreirinha, a gente está perdendo a capacidade de previsibilidade. Ou seja, a gente não está mais conseguindo pensar de forma previsível. Obviamente que a pandemia trouxe bastante esse olhar. E a gente sabe que uma pandemia não vai vir ano que vem. Pode ser que sim, né? Vamos deduzir aqui que não. Mas o que fica de lição?
é que para a gente estar preparado para todas as situações, é prever cenários, que é uma coisa que a gente não tem feito mais, né? A gente tem seguido o fluxo. Então, é prever o cenário bom e o cenário que pode ser caótico, que pode ter um aumento da taxa de juros, que pode ter uma guerra, que pode ter uma pandemia, pode ter, pensar em todos esses cenários. Caso nenhum desses cenários aconteça, ótimo, seguimos o fluxo. Mas caso aconteça, a gente vai conseguir ser mais rápido. E sendo mais rápido do que os outros, a gente vai automaticamente sair na frente e ter ideias inovadoras e vai conseguir manter o nosso negócio sempre girando na frente. Exatamente, por isso o sermos rápidos, pensarmos com agilidade, porque a partir do momento em que tu entendes uma situação e tu tens vários cenários previstos, você já consegue executar, você já está na frente dos teus concorrentes, porque tu já entendeu, já pensou, já planejou e só falta a execução. E aí, tendo um plano A, um plano B, um plano C, ou entendendo a maneira em que você pode executar, fica muito mais fácil e muito mais simples. E aí a gente também, pensando nessa questão da rapidez, que é um desafio em si, a gente tenta entender como, por exemplo, as marcas de luxo têm essa constância, essa estabilidade. Parece que não existe pandemia, não existe guerra, não existe Covid, porque eles têm esse olhar. E por que eles estão prontos para as mudanças? Por que eles são rápidos e ágeis? Porque eles têm alguns pontos de diferencial muito enraizados e constantes na história e na marca como um todo. Como, por exemplo, a história. Eles têm uma história muito marcante, bem qualificada e visível e entendível para todos da organização, né? E até com os pontos fortes e os pontos fracos, né? Porque o ser humano ele é muito movido a vitórias, né? Então, foi difícil no começo, a gente quebrou 3, 4 vezes, ou não, né? Também não mudamos paradigmas, todos os desafios alavancaram para que a gente chegasse onde a gente está. E o ser humano, ele é muito movido a isso, ele se identifica, né? Porque a vida, ela é assim, em dias mais fáceis, dias mais difíceis, e aí automaticamente você vê valor naquela marca, porque você se identifica, você passou por aquilo também, né? Você entende a história e se sente pertencente a ela. Exatamente. E aí, com a questão do pertencimento, eles também têm produtos diferenciados e que realmente trazem esse valor e essa história da marca. Então, isso é muito forte, isso é muito marcante em todas essas marcas como um todo. E desperta o desejo, né? Exato. Eu quero um ícone, todo mundo quer o mesmo ícone, né? Não é só um produto em si, é o desejo que a marca causa, né? E aí, o ponto-chave e mais marcante de todas elas é o relacionamento. Né? Eles têm um relacionamento com o cliente e não é simplesmente pela questão da venda em si, do produto em si. É toda a história, todo o storytelling, todo o detalhamento do relacionamento da marca com o cliente e com todos os players dessa situação, né, Shayla? E aí, a partir disso, eles surgiram os 4 Zs do luxo, né? Que é a emoção, a exclusividade, o engajamento e a experiência. Exatamente. Eles trazem esse diferencial do mercado para o seu produto, para a sua marca, para o seu todo. E aí a gente também, pensando nesses diferenciais e em como as marcas representam, a gente traz um exemplo para vocês. Hoje, a Apple, ela é uma marca muito requisitada. Mas vocês sabiam que ela vende muito menos que a Samsung em questão financeira, em questão de produtos? Mas financeiro não. Por quê? Porque ela vende melhor, ela comunica melhor. Então, ela tem esse diferencial porque ela vende melhor. O produto dela tem um diferencial. Então, não desmerecendo a Samsung, mas hoje o diferencial de mercado entre a Apple e a Samsung, nesse caso, é isso. E por quê? Nesses pontos que nós acabamos de comentar. Toda a história da marca, todo o detalhamento, todo o relacionamento e toda a questão da experiência que é em si os produtos da Apple, né? E também porque vai muito de encontro ao insights que está ali no balãozinho, que as pessoas mais ricas do mundo hoje têm dinheiro do luxo e não de algo necessário. Então, não é necessariamente ter um celular. O celular, ele vai funcionar, ele vai ligar, ele vai mandar o WhatsApp. Todos os celulares fazem isso. Mas é o desejo, né? O celular que tem a emoção, que tem a exclusividade, que gera engajamento,
que cria uma experiência, né? Que te traz para um meio, você está no meio, você é algo singular, então tem diferenciais por você ter aquele produto ou não, você está incluso num grupo social, né? Então isso é bem importante também. E aí, aproveitando os diferenciais das marcas e os patrões do luxo, a gente traz para vocês os 10 direcionamentos estratégicos para 2023, direto de Carlos Ferreirinha, tá? Que é mudar no algoritmo. Ou seja, a gente precisa ler o mercado, entender o padrão. O que significa isso? Dentro das minhas redes sociais, eu vou analisar quem são os meus clientes, quem são meus seguidores. Até há pouco tempo, a gente fazia isso de forma muito macro. A gente olhava as redes sociais, os horários de engajamento, o que funcionava para todo mundo. Não, é a segmentação, é olhar o que funciona para você. E isso é tentativa e erro, não vai ter jeito, né? É uma questão que o horário que você fez uma postagem, engajou 7 horas da noite, aí você postou 3 da tarde, não engajou. Então, você já entendeu que o teu público está engajado nas suas redes sociais às 7 horas da noite. Então, você pensa sempre algo próximo desse horário. É entender o seu mercado, o seu cliente. Exatamente. E aí, com o entendimento do seu cliente, do seu mercado, você traz mais repertório. A partir do momento que você entende o seu nicho, você vai pensar em diferenciais, incrementar mais o seu repertório. Porque, como a gente comentou, hoje o mundo está muito conectado, as pessoas estão mais cientes de toda e qualquer informação. Isso está online, está visível, está mais fácil. Então, você surpreender o teu cliente com outras informações, detalhamentos e entender também que, às vezes, para você pode ser interessante o nicho A ou para outra questão, tá tudo certo, é isso. É entender esse repertório e ampliar, para trazer um diferencial e o que mais você pode surpreender o seu cliente como um todo, né? E aí sair do transacional para o relacional. Ou seja, não é só uma transação financeira, é um relacionamento. E aí, nesse caso, você vendedor, né, ou você gestor de loja, você deixa de ser um empresário, um colaborador. Você passa a ser o psicólogo, o médico, o amigo, é criar um relacionamento. Quanto mais as pessoas se sentirem próximas de você, quanto mais elas sentirem confiança em você, mais fácil vai fluir a sua venda. E aí também já pontua essa questão para o ponto 4, que é o protagonista e colaborador. Porque o cliente ele não é só um cliente, ele não é simplesmente só mais alguém que vai fazer a compra do teu produto e simplesmente vai embora. Ele vira protagonista da própria história, da própria venda. E com isso, ele passa a ser um colaborador para você e para ele. Então, trazendo esse diferencial do relacional, você consegue entender que é muito além de simplesmente a venda de um produto. E também a gente vai falar isso mais à frente sobre a questão do cliente ser protagonista, inclusive, das vendas, né? Que é um diferencial, inclusive, para quem consegue alcançar esse patamar. E aí eles também são criadores de conveniência. O que significa isso? Na verdade, não é o cliente, quem está efetuando a venda. É tirar a complexidade. É muito bacana você ter todo o conhecimento técnico, você falar com um linguajar que seja técnico, né? Mas, nesse caso, aqui, o ponto fundamental é trazer soluções. O produto, ele tem isso, mas ele vai facilitar a tua vida nisso. E aí, você vai criar essa conveniência. Você vai trazer a solução, então, o cliente está esperando. Exatamente, porque a partir do momento que ele vai até o teu encontro, ele já tem um problema, ou algo que ele queira melhorar. Então, ele procura realmente a solução. Então, trazer essa solução para o teu cliente com esses diferenciais vai, com certeza, garantir a venda, todo o detalhamento e, inclusive, o relacionamento com ele, porque ele vai lembrar de você como, poxa, aquele vendedor trouxe para mim a solução que eu precisava, que eu não encontrei de forma nenhuma. E aí, todos os outros pontos que também são importantes. E aí, a flexibilidade e adaptabilidade. Como a gente comentou, a questão da rapidez e da agilidade. Estar prontos para esse novo momento. E que esse novo momento, daqui a pouco, pode mudar também. Então, seja flexível, esteja ligado, seja adaptável, para também conseguir se moldar a esse momento e todas as situações que podem acontecer.
E aí, depois disso, vem a experiência. E aqui, novamente, entra o ser humano. A dica principal dos insights do Jogue no Hard foi: olhe para as pessoas, cuide delas. Né? Então, olhar para as necessidades das pessoas, e não só necessidades materiais, né? São necessidades também emocionais. A partir do momento que você, como a gente falou ali em cima, já começou lá em cima, né, um spoilerzinho, você consegue entender o seu cliente, você consegue despertar a emoção dele, automaticamente a sua venda vai fluir melhor. E aí torna-se mais humano, né? Porque você, o processo se torna mais humano. Exatamente. Você consegue tornar o processo, toda a cadeia mais humana e consegue entender todo o momento de novo olhar também. E aí a gente finaliza com o cliente telling, né? Na verdade, todo esse processo de transformar tudo mais humano é você se relacionar continuamente com o seu cliente. Ou seja, não é efetuar a venda e acabou. De vez em quando, dá uma ligada: oi, tudo bem? Está gostando do produto? Como é que está sendo, né? Ou enfim, ou pedir para que ele tire uma foto para você postar nas redes sociais, para que ele continue tendo algum vínculo para você, com você, desculpa. E isso também é importante para agora, para o próximo assunto, né? Ele está interrelacionado com o nosso próximo assunto, que é sobre o nosso cliente que vai efetuar a venda. Né? E aí, primeiramente, antes da gente focar nesse ponto primordial, que é o cliente em si, o que ele pode fazer por você, a gente traz uma reflexão. Exatamente, uma reflexão. Faltou minhas palavras. Então, a gente comentou, o sucesso da empresa está condicionado ao dono. E aí, por que a gente trouxe isso como uma interrogação? Porque até então, hoje, a gente busca muito trazer, a maioria das empresas, inclusive, trazer os colaboradores e tudo mais, para que seja parte da empresa, que seja um braço, um multiplicador em si. E a gente entende que existem muitas organizações e muitas empresas que têm esse problema com pessoas, né? Que é complicado recrutar. Inclusive, no Insights anterior, a Carla falou bastante sobre isso, né? Que também vai ser um assunto para um próximo Insights, né? Porque como a gente está falando muito de pessoas hoje, não deixa de ser uma situação, né? E aí a gente traz também para vocês a questão do dono em si na empresa, né? O como você pode multiplicar, se multiplicar dentro da sua organização para que as pessoas entendam o teu pensamento e o teu eu, como lidar na empresa também, né? Então, a gente trouxe essa reflexão para entender realmente, para ver como a gente poderia, né, fazer isso se multiplicar, eu como um todo na organização, e entender como e de que forma a gente consegue multiplicar a nossa convicção, as nossas ideias, os nossos comprometimentos e, inclusive, os pontos que nós gostaríamos para a empresa em si. A partir do momento que o colaborador ele pensa, ele não precisa pensar igual a você, mas ele precisa pensar na mesma linha que você. Então, você vai ter um colaborador em cada setor que pense na mesma linha que você, automaticamente as coisas vão fluir como se você estivesse onipresente. Olha que coisa legal, né? É o dono da empresa onipresente. Então, é a partir do momento que o colaborador internaliza a cultura da organização, internaliza a cultura da empresa, os valores, aonde quer chegar, as metas, e aí passa por um processo que se chama transparência, né? Nos insights, no Jogue no Hard, ficou muito claro isso, né, Brenda? Isso. Que todos os colaboradores, eles precisam ter transparência do processo. Obviamente que a gente não está falando de dados sensíveis, a gente está falando de entendimento de onde estamos e para onde vamos, né? Essa transparência, ela é fundamental para que internalize a cultura da organização e todos trabalhem juntos numa causa comum, como se todos fossem um pouco dono daquele negócio, né? Eu sou dono do meu setor, a Brenda é dona do setor dela, para que juntos, de fato, se faça uma organização que cresça, e o proprietário não precisa necessariamente estar onipresente em cada, até porque não consegue, né? Mas não estar onipresente em cada setor. Ele vai ter os braços, ele vai ter os multiplicadores daquilo que ele acha
que é essencial para o negócio dele. Exatamente, isso ficou bem marcado, bem forte quando veio essa situação da cultura da organização, porque com a cultura, com a questão do próprio empreendedor conseguir passar todas essas informações, todos esses detalhamentos, todo mundo vai seguir no mesmo caminho. E aí veio a dúvida também de, poxa, mas como é que a gente então passa esse conteúdo ou entende quem é importante para cada setor e para cada perfil, como é que a gente identifica, porque isso é importante, às vezes a gente entende que é um colaborador excelente, mas talvez ele esteja no cargo errado, no setor errado, como é que a gente vai entender isso? E aí surgem os traços, os perfis, né? E como a gente vai identificar esses perfis como um todo? A gente trouxe para vocês alguns testes, algumas questões para entender o perfil em si do cliente, que alguns nós temos aqui disponível também um link, caso alguém queira, para a sua empresa, só pedir que a gente manda ali, que tem alguns que são online, gratuitos, outros que são pagos, e algumas organizações também de RH que fazem essa análise desse perfil, para entender realmente as características, os detalhes de cada perfil e para onde eu posso alocar ele de forma correta, né? E isso foi bem claro no Joga no Rádio, que é muito importante a gente identificar essas características para conseguir alocar, inclusive, o colaborador da melhor forma para que ele consiga também te dar o melhor resultado dentro da organização, né? E isso também reforça só e passa pelo processo de contratação, né? Você entender o perfil das pessoas já antes delas fazerem parte da corporação, né? Antes delas fazerem parte da empresa. E aí, a partir desses testes, também essa identificação ela já pode ser realizada durante esse processo de contratação. E a partir do momento que tu tens esse processo mapeado e bem estratégico, tu também vai ter a cultura da organização na hora de passar para esse colaborador também, porque ele vai entender todos os passos, todas as metas e o foco em si da empresa e vai se identificar ou não. Outro passo também para melhorar essa alocação do colaborador da forma correta, né? E aí, passando por essa situação, a gente volta no que a Shayla estava falando sobre a questão de como o cliente pode ajudar você e as suas vendas. Aí a história do programa de indicação. Vocês têm um programa de indicação? Vocês têm um programa de indicação? Na verdade, é o seu cliente que vai realizar a venda. De que forma? A partir do momento que você tem umas estratégias de marketing que vão despertar a curiosidade, que vão despertar o desejo do seu cliente, ele vai ter um reconhecimento do seu produto, ele vai ter um reconhecimento da sua marca. Isso vai ativar um gatilho para que desperte aquele desejo para ele ter aquele produto. E aí ele vai fazer um investimento, ele vai fazer a compra. A partir disso, você precisa ter um planejamento para reter esse cliente, que foi o que a gente falou. A gente liga, a gente pergunta se está tudo bem, se precisa de mais alguma coisa, como é que está o produto. A partir dessa retenção, ele pode querer fazer uma nova venda ou então ele vai fazer indicação. Quando um amigo, quando um conhecido, alguém perguntar sobre determinado produto que ele comprou com você ou que tem na sua marca, ele automaticamente vai fazer esse reconhecimento e vai indicar para a pessoa que está perguntando sobre determinado produto. Esse é o chamado funil de indicação. Então, é o momento de tirar foto, tira a foto da tela, reconhecimento, ativação, desejo, que vai gerar ação de compra, e aí você faz a retenção desse cliente para que tenha novas vendas, e aí depois, sim, ele possa fazer a indicação. Exatamente. Por isso que a Shayla comenta, porque essa questão do relacionamento e do se tornar presente e estar sempre no dia a dia ou em si, na memória do cliente, traz esse diferencial. Porque na hora de alguém perguntar sobre algum produto, algum serviço, alguma questão, ele vai te indicar. Vai ser você que ele vai lembrar no primeiro momento. E aí, com essa questão de lembrança, a gente vai trazer para vocês também uma questão, porque vou trazer um exemplo para vocês, porque nem sempre as marcas que têm o melhor produto são as marcas que são lembradas. A gente trouxe aqui o caso de vocês, por exemplo, do Itaú e da Ambev. Se vocês forem
hoje olhar o ranking das 100 lojas ou 100 empresas que são mais lembradas, Ambev e Itaú vão estar em primeiro lugar. Por quê? Elas estão na memória do seu cliente. Por comunicar da forma correta, por estar presente, por ter a questão pessoal, humana, né? Mas nem sempre são o melhor produto. Não que não sejam em si. Existem bancos com melhores condições financeiras ou uma questão de um produto em si ou não, que talvez o Itaú tenha diferencial. Ambev é a mesma coisa? Sim, mas essas são empresas que são lembradas, estão na memória, estão focadas no comunicar, na publicidade e são, na primeira questão, qual é o banco que você lembra? É o Itaú que é falado. E aí até entra na questão da publicidade, né? Quem não lembra da propaganda do Itaú, da Fernanda Montenegro conversando com a menina? E qual é o tema? É respeito. Todo mundo quer respeito, de alguma forma, né? Respeito pelas suas escolhas, respeito por quem você é, respeito por tudo. E aí eles fazem um diálogo que fala sobre respeito. E aí quando a pessoa vai pensar em banco, né? Ela tem aquela memória do respeito, mas ela também se identifica. Ou você é a Fernanda, você, né, tem a faixa etária da Fernanda Montenegro, você se vê nela, ou você vê a sua mãe nela, você vê a sua filha na criança, ou, né, você, de alguma forma, aquilo aciona um gatilho, e aí, automaticamente, a primeira lembrança de banco é o Itaú. E é aquele gatilho inconsciente que o marketing consegue fazer com a emoção, como a gente comentou. E aí, agora a gente vai para o nosso último tema, né, dos nossos insights, que é para falar das relações humanas, né? A gente, na verdade, todo mundo vive no escuro, né? E aí, por que o escuro? O escuro é aquele momento do desafio, né? Toda empresa tem, todo ser humano tem, né? E aí, para a gente poder passar por esses desafios, a gente precisa passar pelo que eles chamam de sombras. Porque o crescimento, na verdade, né, a gente até não gosta muito, né? A gente preferiria que não fosse dessa forma. Mas o crescimento, ele acontece no escuro. Nós somos feitos 70% de água e isso representa a nossa alma. E a água, ela tem vários movimentos, né? Uma hora ela está calma, uma hora ela está mais agitada, uma hora ela está meio termo. E assim também somos nós. E aí nós precisamos fazer com que a nossa alma passe por essas sombras, por esse escuro, de uma forma que a gente evolua. E aí, a gente trouxe um exemplo para mostrar um pouquinho sobre a questão do casulo, da sombra, do esvaziar. A gente sempre começa vazio, todos nós, né? Todos os dias, de certa forma, a gente começa um pouco vazio. E ao longo do dia, a gente vai passando por desafios, a gente vai passando por momentos que são chamados as sombras, né? E aí, a gente está vazio aqui, ó, que nem esse balão. Só que, quando a gente vai passando pelos desafios, a gente vai encher o balão aqui. Aqui estão os desafios do dia. A gente, depois, no final do dia, a gente quer voltar para o mesmo estágio que a gente estava logo no início do dia, mas isso é impossível, porque ele já maciou, a gente já viveu coisas. E a partir dessas coisas, a gente precisa tirar lições. Porque navegar no escuro, ele é um processo. E aí, esse processo, ele tem 4 etapas. A gente vai passar pela revolução, é aquela hora que a gente está perdido. A gente tem um desafio, a gente está na sombra, a gente não sabe o que fazer. Só que a gente quer ir para um casulo, a gente quer ir para um lugar que seja acolhedor. Só que esse é o momento da gente tentar entender o que está acontecendo, porque é ali que a gente vai conseguir se transformar, né? A gente não pode ficar preso no nosso casulo, a gente não pode ficar preso no desafio, a gente não pode ficar preso nessa sombra, né? E aí, o que a gente faz? A gente pega aquele problema, sabe aquela solução, aquele desafio super complicado, e a gente leva para o processo da involução. E aí é o casulo propriamente dito. É onde a gente deve ir como ser humano para a gente se conhecer e como para o desafio para a gente conhecer. Mas o que aconteceu? O que a gente fez de errado? O que gerou esse problema? A partir daí, a gente vai conseguir ir para o próximo estágio, que é a evolução. Ninguém consegue evoluir se não passar pela revolução e pela involução.
E aí, evoluir, a gente vai compartilhar com o mundo o que a gente é e o que a gente quer ser. Então, né, no processo da evolução, você vai compartilhar com o mundo a sua marca. Você vai compartilhar com o mundo qual a essência do teu negócio, qual é o valor que está, isso vale como pessoa, o valor que está em você, e qual é o valor que está no seu negócio, e não quem você foi. Quase uma espécie de eu vou servir para o mundo, o que eu vou trazer para o mundo. Se aí, depois do estágio da evolução, você tem essa clareza do que você quer fazer, o que você quer servir, você vai para a revelação. É ali que você tem as respostas, e depois de você ter passado por todos os processos, e você vai multiplicar para o mundo quem você é e quem é a sua marca. Né? E isso vale também para o seu negócio. Quando a gente falou ali da multiplicação, é sobre isso, é você passar por esses estágios, você entender, incutir isso nos seus colaboradores, incutir isso no teu negócio, incutir isso no teu cliente. E aí, dessa forma, a gente passa pelo processo humano dos nossos insights, né? Trazendo essa reflexão sobre a revolução, a involução, a evolução e a revolução. E mostra como tudo está interligado, né? Que cada ponto que a gente falou até agora está detalhado e interligado para um final, né, triunfante. Na verdade, para o game over, né? Exatamente, porque no fim a gente joga o jogo até o final e o final é o game over. Por isso que a gente fala que o processo tem que ser tranquilo, tem que ser gostoso, tem que ser bom para todos os players, porque no final é só o game over mesmo, né? E assim é o nosso game over de hoje. A gente está terminando insights. A gente tem algumas frases que a gente trouxe para vocês ainda para finalizar esse tema. Algumas frases inspiradoras para trazer essa inspiração em vocês. Primeiro, se o elevador estiver quebrado, suba pelas escadas. A gente sempre tem que estar tentando e buscando o nosso melhor. E se uma forma não deu jeito, não deu certo, vamos tentar outra. Nunca desista, né? O vento é fundamental para a sua jornada, mas você precisa ser destemido, estar pronto e preparado para remar, senão de nada adianta o vento favorável. Ou seja, às vezes o vento está super favorável, está tudo certo para o negócio fluir, mas de alguma forma você está estagnado, você está preocupado, você não consegue sair daquela zona. Então, não basta só um vento favorável, não basta só um cenário econômico perfeito, passa por todos aqueles estágios que a gente falou durante o nosso insight. Exato. Somos a média das pessoas com quem convivemos. Como a gente comentou para vocês, quem está ao nosso redor, quem a gente escolhe para viver conosco, nossos amigos, nossos colaboradores, é isso. Nós pertencemos a um grupo e estamos com quem realmente, né, trocando e fazendo essas trocas e trazendo esses insights para essas pessoas e nos colocando a prova de todo esse valor das pessoas que estão ao nosso redor, dessas questões, né? E, por último, tudo é treinável, então estudar, analisar e treinar nunca será perda de tempo, né? Então, isso que vocês estão fazendo neste momento, ele é fundamental, que ele seja constante, né? Trazer informações, buscar informações, sempre vai ser um ponto crucial para que todo mundo possa se desenvolver e para que possa abrir a mente, que possa trazer novas ideias. Então, bora lá estudar, analisar, treinar, pensar, planejar, e tudo vai fluir de forma mais gostosa, né? Exatamente. Que é a lição dos insights, né? Jogue no hard, mas de forma gostosa. Exatamente. Aproveite cada momento, cada passo, cada nível e tudo vai dar certo e nós seremos pessoas melhores e traremos também tudo melhor, né? E dessa forma a gente terminou o nosso Insights de hoje. Estamos abertas às perguntas. Se alguém tem algum questionamento, este é o momento. Oi, meninas. Bom dia. Roberto aqui. A reflexão que tenha tido. Bom dia, meninas. Vocês me ouvem? É Roberto aqui. Aumentar o volume. Oi, meninas. Estão ouvindo? Alô, alô. Oi, meninas, estão ouvindo? A gente te ouve, Roberto. Acho que elas não. Eu acho que elas não. Mas, assim, ó, o que eu queria compartilhar, né, com o grupo que está ouvindo
um grupo incrível, né, aí de lojistas, é exatamente essa questão do compartilhamento, né? Elas falaram ali na apresentação da importância de você ser onipresente, né? Quando você consegue difundir a cultura da empresa entre os seus colaboradores. A presença hoje da Shaila e da Brenda no Insights é um pouco isso, né? Elas entenderem que elas têm a capacidade de dividir, foi dado a elas a oportunidade de ir nesse evento no Jogue do Hard, e foi pedido a elas que compartilhassem esse conhecimento, e elas estão fazendo isso lindamente, eu morrendo de orgulho aqui, meninas, Shaila e Brenda, né? E olha só, nossa menina do financeiro, né? Da Shaila a gente até esperava, mas né? Brenda do financeiro, a Shaila do marketing, e é isso, né? A gente dar oportunidade, potencializar e dizer você pode, você consegue, e com isso, né, a gente conseguir levar mais informação e ter o time mais junto, né? Todo mundo sabendo que pode jogar aí em todas as posições do jogo. Foi muito bacana, meninas. Parabéns de verdade. Fica aqui o áudio aberto para não só eu elogiar, por favor, pessoal, façam uso da palavra. Para quem quiser participar do Insights, né? Parabéns, adorei. meninas. Obrigada. Eu adorei. Fica aqui meu parabéns também. Vocês foram ótimas, fizeram uma brincadeira e a dupla que foi sensacional. Obrigada, Ju. Os links ali que vocês falaram, poderia colocar para quem grupo, não sei quem assistiu, né? Uhum. A gente vai podia colocar no chat agora não só os links, meninas, mas o Opina também. Colocar ali no chat. E a gente faz questão, por favor, pessoal, respondam o Opina. É bem importante para a gente ir acertando aí as ideias, né? E eu já vou adiantar para vocês que para março agora a gente vai fazer antes do dia 20, tá? Que foi um pedido. E até pela palestra das meninas me ocorreu a gente fazer um insight sobre gestão de crise, né? Que a gente estava falando ali das dificuldades que aparecem e tal. E a gestão de crise é desde uma macrocrise, como uma pandemia que tirou todo mundo do jogo, né? Literalmente, até uma reclamação de um cliente no seu pós-venda, né? Que é uma microcrise, mas que no teu caso, na tua marca, pode ser um problema tão impactante quanto, né? Então, e aí a proposição, se todo mundo acha legal, e surgiram, né, outros temas para a gente trazer no... E surgiram nomes também, né? Se vocês se sentirem à vontade, o Insights é aberto para todos os lojistas, né? Todo mundo tem muito conhecimento, tem muita experiência para compartilhar. Muito conteúdo para compartilhar, exatamente. Então, a gente está esperando as indicações de vocês também para os próximos Insights. Acho que é isso, né, Brenda? A gente vai colocar depois para vocês os links ali dos perfis para vocês mapearem. É super interessante vocês fazerem com a equipe, com vocês, para entender também. A gente faz internamente, o que é bem legal, dá um resultado assim impactante. E aí depois a gente coloca o link ali para vocês realmente, tá? A gente também vai compartilhar o PPT e logo na sequência a gente está mandando a Opina para todos vocês. Respondam a Opina, que para a gente é bastante importante. É isso. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia, uma ótima semana para todos vocês.